Então, vamos lá falar com o nosso Deus, para a gente ir para a produção de texto na página 20 e para o seu caderninho de geografia também, tá certo? Vamos lá? Querido Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá, a nossa vida, saúde e família. Por isso, continuo te pedindo de todo o coração que cuide de nós e que nada deixe faltar. Amém. Gente, na produção de texto, a gente já estudou em outras situações o que é fábula, né? Que é uma historinha inventada e que na maioria das vezes tem animais e que tem uma moral no final, ou seja, uma lição de vida, algo para a gente aprender. Nós estudamos também alguns autores de fábulas, né? O La Fontaine, o Êxopo, não é verdade? E aqui tem um resumo, mais uma vez, sobre esse gênero textual chamado fábula, na página 20. São histórias protagonizadas geralmente por animais com comportamento humano, que tem como objetivo trazer um ensinamento sobre a vida. Lembra que a gente estudou sobre a saúde mental? Vamos procurar ler bons livros, vamos procurar coisas que melhorem a nossa vida, né? Por essa função, as fábulas originaram muitos provérbios populares, que podem ser compostas em verso ou narrativo. Aí, eu quero que vocês leiam essa fábula do Lobo e do Cão, de Jean de La Fontaine, um dos maiores escritores das fábulas da história. Vão ler aí e a gente vai começar a responder. Escreva uma moral para a fábula apresentada anteriormente. Não foi colocada a moral. Para quê? Para que você entenda e para que você tire algo para a sua vida. Você vai dizer o que aprendeu. Vai ser legal porque um coleguinha seu pode ter outra visão daquela história e vai dizer que aprendeu uma coisa. Você vai dizer que é outra. E depois eu vou comentar com vocês quando os livros voltarem, tá certo? Eu vou fazer essa anotação e ver como cada cabecinha pensa diferente e como as fábulas nos ajudam. Aí agora no segundo você vai ordenar com lógica a fábula, lembrando que a moral é sempre para finalizar. Aí tem a introdução, tem o meiozinho dela sobre essa fábula do lobo e do cão, tá certo? O que é que vem primeiro? São 5 sequências aí. Lembrando que o número 5 é a última, que é a moral. Sobre o texto que você leu na questão anterior, quais são os personagens? Que eu só vou colocar os animais? Não. Os animais e os humanos também, certo? Quantos animais há no texto? Eles representam características humanas? Sim ou não? Não necessariamente na fábula eles têm que agir como humanos, certo? Que outro ensinamento você percebe nessa fábula? Tem vários. Pense em um ensinamento que você gostaria de transmitir às pessoas e crie a sua fábula em torno dele. No final, seguindo a estrutura de uma fábula, escreva. Pequenininho esse espaço, certo? Sejam criativos, mas como vocês são crianças, vocês vão precisar da ajuda de um adulto e da tia também. Estou aqui. Cria uma historinha pequenininha, mas que ensine que não é legal ser preguiçoso, que não é legal pegar o objeto do coleguinha e que é legal ajudar em casa, que é legal ter aquele tempo reservado para estudar, que é legal ter a higiene do corpo, que é legal falar com Deus e não chamar palavrão. Tantos ensinamentos, né, que a gente tem. Respeitar os mais velhos, cuidar da natureza. Cria sua historinha, ok? E, caderno de geografia, vamos primeiro estudar sobre a divisão territorial. Como o Brasil, ele se divide, certo? E dentro dessa divisão territorial, Tia tirou uma região para a gente estudar sobre ela e um bairro da nossa cidade, que é bem legal de ser estudado. Vamos lá para a primeira parte? O Brasil é o 5º maior país em extensão territorial do mundo, com uma área bem grande aí em quilômetros quadrados, certo?
Ele está dividido em 5 grandes regiões, que aqui está dividido em cores. Aí nessa legenda, a cor rosa, a minha preferida, que vocês sabem, está o centro-oeste, a azul, o nordeste, que é a região que nós vivemos, em verde mais escuro, o norte. Veja que em extensão territorial o norte é bem grande e que tem o que? A Amazônia, não é? No verdinho mais claro, nós temos o sudeste, onde se encontram as áreas econômicas bem destacadas no Brasil, que é a área de São Paulo, a área do Rio de Janeiro, e a região sul lá embaixo com um laranjinha bem claro, certo? Dentro dessas regiões existem os estados e seus municípios e capitais, certo? Dentro dos municípios tem os bairros, as ruas e tudo aquilo que a gente já estudou. O Brasil, ele tem 26 estados e um Distrito Federal, no qual está localizada a capital do Brasil, que é Brasília. A divisão territorial entre cada um estado chama-se divisa. Então, é porque vocês não estão vendo aqui os estados. Mas, por exemplo, entre o estado de Pernambuco e da Paraíba, certo? Às vezes tem uma plaquinha sinalizando divisa entre Paraíba e Pernambuco. Então, é o lugar que divide um estado do outro. Divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, ok? É a divisão territorial em terra. O presidente da República governa o Brasil. Os governadores, seus respectivos estados. E os prefeitos, as cidades. Já a divisão entre municípios chama-se limite. É diferente. Entre estados, divisa. E entre municípios, o limite. Ok? Qual é o município que está no lado norte, dividindo lá a sua terra, a divisão territorial com Caruaru, do lado sul, do lado leste? Quando for município, é o limite entre uma cidade e outra. E quando for estado, é divisa. Vamos lá para as primeiras atividades. Qual é a extensão territorial do Brasil? Você vai colocar aquele número em quilômetro quadrado. Quantos estados possui o Brasil? Certo? Vocês têm aí na anotação. Qual a capital do Brasil? E você vai explicar aquilo que aqui estava dizendo. O que é divisa, o que é limite. Uma é a divisão territorial entre estados e a outra a divisão territorial de municípios, certo? Aí você vai desenhar e pintar o mapa das 5 regiões, escrevendo seus nomes. É um mapazinho desse. Se o espaço for pequeno, não se preocupe, você faz um mapa pequeno. E aqui você vai ou colocar a legenda, porque cada região você vai pintar de uma cor, que não necessariamente são essas cores aqui, você pode colocar outras, mas não coloque o mapa numa cor só não para poder diferenciar. Aí você vai região norte, região nordeste, a região sudeste, a centro-oeste e a sul. Faça bem direitinho, ou por esse ou por outro modelo que você achar aí. Como eu disse, Tia tirou uma região para a gente estudar. Tia tirou a região nordeste. Vamos ver o que fala sobre ela. Região nordeste é uma das 5 regiões brasileiras definidas pelo IBGE em 1969. Instituto Brasileiro, que ele faz as pesquisas. É um instituto que ele faz pesquisa de casa em casa, ele faz pesquisa nas empresas, certo? Sua população, de acordo com o censo de 2015, é de 56.560.081 habitantes por quilômetro quadrado. Tia, mas a gente já está em 2020, mas isso foi o último censo, o último estudo. Seus 9 estados são, tá aqui, ó, dentro da região nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte. Cada estado desse tem sua capital. O nosso estado é Pernambuco, cuja capital é Recife. Ela é, ou seja, a região nordeste,
É a terceira maior economia do Brasil, sendo uma região muito rica em turismo e cultura, em suas diversas manifestações. É claro que por causa do atual momento, o turismo está sendo prejudicado, mas as riquezas naturais, as riquezas culturais também se encontram aqui no Nordeste e nas outras regiões. Então, primeira atividade dessa segunda parte. Quando a região Nordeste foi definida pelo IBGE, você vai dizer aquele ano que tem no texto, ok? Qual a sua população de acordo com o censo de 2015? Quais os 9 estados que formam a região Nordeste? Qual a capital de Pernambuco, minha gente? Escreva o nome de algumas cidades do Nordeste que se destacam no turismo. Tem várias, né? Aquelas que têm cachoeiras, aquelas que têm praias, mas a nossa cidade também se destaca. Não só lá pelo Pátio do Forró, mas nós temos o que nós vamos estudar agora, que é o Alto do Moura, não é? Vamos lá? Estudar um bairro da nossa cidade, Alto do Moura. É um bairro de Caruaru, localizado a cerca de 135 quilômetros do Recife. Ele possui um importante polo de produção de artesanato, destacando seus trabalhos com barro, que retratam o cotidiano típico do Nordeste brasileiro, sendo seu museu, aliás, sendo seu artesão mais conhecido, o mestre Vitalino. Quem é nordestino conhece a história de trás para frente do mestre Vitalino. Ele é conhecido mundialmente, não é, minha gente? Boa parte da produção é vendida na feira de Caruaru e é exportado para o mundo. Há registro das obras de mestre Vitalino em mais de 20 países, incluindo o Vaticano. Então ele foi o grande mestre, o grande precursor do artesanato na nossa região. E a família dele até hoje continua fazendo isso, fazendo a obra dele ficar viva. Vamos lá? A que distância o Alto do Moura se encontra no Recife? Qual o tipo de polo de produção encontrado lá? Qual o seu mais importante artesão? Colhe ou desenhe uma obra de mestre Vitalino. Você vai fazer uma pequena pesquisa e vai retratar através de uma colagem ou através de um desenho daqueles bonequinhos. Combinado assim? Se você tiver alguma dúvida sobre a divisão territorial, sobre a região Nordeste ou sobre o Alto do Moura, bem como a fábula da produção de texto, pode me procurar, que vocês sabem pelo Zap, pessoalmente quando a gente se vê, mas eu estou aqui à disposição de vocês. Beijão, meus amores!